estamos comemorando este mês a renovação espiritual. E eu queria te contar que a espiritualidade tem tudo a ver com saúde. Na verdade, até a Organização Mundial de Saúde, dizendo que é o completo bem-estar do ser humano, incorporou a questão também espiritual. Nós nos alegramos com isso porque realmente nós somos seres integrais. E você vai descobrir que tem muita coisa linda para desenvolver na sua espiritualidade para você ser equilibrado de todas as formas. Então, eu montei um pequeno esquema no ABC do desenvolvimento da espiritualidade. Nós podemos dizer que é abrir-se para o novo. Não há forma da gente se renovar espiritualmente se nós ficarmos presos em uma série de questões dogmáticas do passado. Nós precisamos descobrir quem é esse ser que nos ama, quem é esse ser que nos chama para si, quem é esse ser que nos atrai, e nós precisamos nos abrir para isso. Precisamos buscar, né? Tem uma verdade espiritual dizendo que quando nós buscarmos de todo o coração, nós vamos encontrar a essência, sim, dessa espiritualidade. C seria conexão. Então, o que nós buscamos na espiritualidade é uma conexão com o divino, conexão com Deus, conexão com o Criador, conexão com esse ser superior que você está buscando. Esse seria o C, a conexão. Vem então o D de Deus, porque em todas as culturas, em todos os povos, sempre se chamou esse ser de Deus. Então, quem é o seu Deus? Como você vai descobrir? Como você vai se conectar? Essa busca vai te revelar quem ele é. Aí vem a questão do E, que é entrar no plano do eterno. Tem tantas coisas que nos limitam nesse mundo tridimensional que nós vivemos, mas existe um mundo infinito, existe um mundo eterno, e quando nós entramos no plano do eterno, então de repente tudo passa a ser possível, nós mudamos a nossa perspectiva, né? Eu costumava dizer para os meus filhos que quando a gente tem um plano, né? Quando a gente tem um plano e vive em duas dimensões, nós não conseguimos entender a dimensão da altura. Então, quando eles me faziam perguntas a respeito de Deus, eu falava assim, imagina duas formiguinhas que só vivem no plano, né, duas dimensões, e não conhecem a altura. Quando elas falam assim, olha, é impossível, eu estou vigiando daqui, dali e de lá, e ninguém pode nos tocar. E se um dedo vem de cima da terceira dimensão e mexe na dimensão delas, elas vão ficar se questionando, o que é isso? É um milagre? É um ser sobrenatural? O que acontece? É que a terceira dimensão entrou na segunda dimensão. Então, esse eterno está além da nossa dimensão. Por isso, muitas vezes nós não conseguimos colocá-lo na nossa caixinha de cristal, na nossa explicação humana, no nosso mundinho. Mas ele vem e nós podemos chegar até o plano do eterno quando fazemos essa conexão. Aí vem a fé, né? Sem fé é impossível encontrá-lo, sem fé é impossível agradá-lo. A fé precisa ser desenvolvida, né? A fé vem pelo ouvir. Então, quando a gente tem aquela vida corrida, louca, de 1000 coisas que a gente corre atrás, é muito difícil a gente se abrir para crer. É muito difícil a gente desejar desenvolver a fé, porque a gente está ocupada na sobrevivência. Mas, quando a gente, né, fecha os olhos e está lá naquele lugar onde só você pensa nas coisas, no futuro, no além, existe aquele desejo, aquela fé pequenininha que seja de se conectar com esse ser. E essa fé pode ser alimentada à medida que você busca, à medida que você lê, à medida que você busca leituras sagradas e deseja alimentar essa fé. Aí começa a vir sobre a sua vida o que a gente chama do plano da glória. Então, G seria glória. Eu chamo Lorena Glória e desde muito pequenininha eu tinha dúvidas do que significava glória. E é um estado que é além do natural, né? É uma coisa, quando a gente diz algo glorioso, é algo grandioso, é algo muito belo. E quando você começa a fazer essa conexão, então a glória vem para a sua vida, você começa a enxergar muito mais luz, você começa a enxergar muito mais vida e você deseja mais desse relacionamento porque isso enche a sua vida da glória.
aí começa a brotar de dentro de você uma vontade enorme do que nós podemos dizer do H, que é Hosana, bendito é o Senhor, ou seja, é uma vontade de contemplar, uma vontade de adorar. E nós somos seres adoradores, nós fomos feitos seres adoradores. Então, se você não tem a conexão realmente com o divino, você vai adorar o dinheiro, você vai adorar a ciência, você vai adorar qualquer outra coisa, porque nós somos feitos para nos entregarmos de corpo e alma, para essa busca, para esse contato, para essa comunicação grandiosa, né? E aí esse relacionamento vai desenvolvendo uma intimidade. E nós fomos chamados assim, quando foi perguntado para Jesus Cristo para que ele veio, ele disse, eu vim para que vocês conheçam o único Deus verdadeiro e a quem ele enviou. Conhecer significa gerar intimidade. Quando nós dizemos assim, para conhecer uma pessoa você tem que comer um saco de sal junto. Sim, porque é na intimidade que a gente desenvolve esse conhecimento profundo. Então, intimidade com esse ser é desenvolver essa espiritualidade. E aí vem a J, e é impossível falar de espiritualidade sem falar de Jesus. Jesus o Cristo, Jesus o Messias. Quem é Jesus? É o vórtex da física quântica. Quem é Jesus? É o enviado, é conhecido como o Messias. Você pode achar que ele é qualquer coisa, um grande profeta, um grande sábio, um filósofo, mas se você perguntar para ele o que ele revelou de si mesmo, ele disse, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E ele dá uma promessa ainda, ele diz assim, eu vim para que você tenha vida e a tenha abundantemente. Então, conhecê-lo e se aproximar à sua essência é uma forma maravilhosa de desenvolver a espiritualidade. E aí, quando esse desenvolvimento vem, quando essa intimidade vai sendo gerada, nós passamos a andar, em vez de andar em reclamação, que é o nosso normal, né, do ser humano, enxergar tudo que falta, enxergar tudo que está ruim, reclamar por tudo aquilo que não se encaixa, de repente, dos nossos lábios começa a fluir o louvor, começa a fluir o elogio natural, a vontade de ver o outro melhor do que ele está, a vontade de deixar um ambiente mais bonito do que ele é, a vontade de fazer pelo outro algo além do que meramente a relação comercial, a relação médico-paciente, a relação empresa e funcionário, e vem então, nos lábios começa a fluir algo bom, um fruto bom dos lábios, um louvor, uma coisa que elogia, uma coisa que melhora o ambiente, e isso é muito bonito. E aí uma outra coisa que começa a acontecer é o maná. Maná é chamada da provisão, né? Maná, aquele pão dos céus. E nós começamos a ver que quanto mais nós encaixamos as coisas nos devidos lugares e nós damos prioridade ao que realmente é importante, essa espiritualidade, esse ser divino, ao próprio Deus nas nossas vidas, então a provisão começa a se manifestar. E essas também foram palavras de Jesus no Sermão da Montanha, quando ele diz assim, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas, tanto alimento como vestuário. E ele diz assim que não é pouca coisa, é até melhor do que os lírios do campo. Então, se vestir com uma seda mais pura do que os lírios do campo, ou comer o melhor dessa terra, são promessas, esse maná, quando nós colocamos a nossa vida nas prioridades corretas. Vamos pensar no N. N, é impossível pensar em Cristo, em espiritualidade, sem pensar no Natal. Natal é a comemoração do Deus feito homem, do Deus encarnado, de Jesus enviado à Terra. Então o N para mim é importantíssimo, né? E nós celebramos sim a festa, mas ela vai muito além do dia do Natal, ela é Natal o ano inteiro, porque nós fomos amados e nós fomos alcançados, né, por esse Messias que chegou a essa terra. Aí vem o O. Impossível falar de espiritualidade sem falar de oração. Oração é a estratégia espiritual mais antiga que existe.
é uma tecnologia de conectar a nossa anteninha com a antena dos céus, é emitir ondas eletromagnéticas que entram no plano do divino e tem respostas desse plano para nós. Hoje se sabe que a nossa glândula pineal, ela emite ondas como se ela fosse uma antena. E a oração capta essas ondas, a oração que emite essas ondas que são captadas muito mais velozmente do que a velocidade da luz, porque elas são instantâneas aqui e do outro lado do mundo. Elas são emitidas a partir da energia quântica, que é como funciona o nosso cérebro. E essas são descobertas das nossas últimas décadas. E a gente muitas vezes, né, se deparava com coisas inexplicáveis e hoje a gente está descobrindo algumas coisas a respeito de como a oração funciona. Então a oração, sim, ela é bem-vinda, ela funciona e você é convidado a falar com Deus e a falar o que Ele fala a respeito de você quando você declara sobre a sua vida em oração o que Ele fala ao seu respeito. E para isso vem o P, que é a palavra. A palavra. Então, não é só de pão que o homem pode viver, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando nós pegamos essa palavra que Ele proferiu ao nosso respeito e nós colocamos na nossa vida, então começa a fluir o poder. Porque nós, muitas vezes, vemos o natural. Mas quando nós declaramos essa palavra dele sobre nós, começa a fluir o sobrenatural, né? Porque a gente começa a tomar posse de uma palavra que é um decreto muito mais elevado do que aquilo que nós somos capazes de provar na nossa mera humanidade. E aí vem o que é querer, desejar, que é começar a criar expectativas maiores. Normalmente, na nossa cultura sul-americana, na nossa cultura latina, nós somos movidos a sempre esperar pelo pior, nós somos extremamente negativos, né? Nós falamos, mas só faltava tal coisa, e a gente fala uma desgraça, e agora já vi, já perdi isso, já perdi aquilo, agora tudo vai degringolar. E a gente tem umas palavras muito negativas, mas quando a gente começa a entrar nesse ciclo, nessa espiral crescente de desenvolver a espiritualidade, de repente o nosso interior começa a querer mais disso que é bom, começa a desejar, começa a criar expectativas por mais dessa conexão, de todos os frutos que vêm com ela, e a gente começa a mudar de reino. Então, é uma explicação colocada lá em Romanos 8, que a gente estava num reino onde tudo está ruim, onde a gente reclama, onde a gente tem certas leis naturais que nos levam para o buraco, que operam em nós esses desejos carnais, essas coisas que nos fazem ser meio distorcidos, né? Nós somos muitas vezes não muito bons nem para nós mesmos e nem para o nosso próximo, e de repente nós começamos a mudar de reino, nós entramos num reino que tem muito mais luz, que tem muito mais vida, que tem muito mais paz, que tem um reino de amor, e isso é uma coisa que contagia, porque a gente quer mais e a gente quer passar isso para frente, a gente quer ter essa comunhão e essa alegria e essa harmonia com outras pessoas, porque as leis de um reino mudam, né? Quando você está num consulado brasileiro fora do país, você começa a entender que você está protegido, porque naquela embaixada brasileira você está em solo, né, conhecido, e ali são as suas leis que você conhece, que você está protegido. Mesma coisa, mesmo nesse mundo de caos, né, nesse mundo que tantas vezes tem tanta doença, tanto problema, quando nós estamos entrando num reino diferente, nós podemos contar com as leis desse reino. Nós entramos nessa embaixada do reino dos céus invadindo a terra. E isso é muito bonito, isso é muito bom. Nós entramos no S, que é o sobrenatural. É quando nós excedemos aquela nossa vidinha bem pacata, natural, cheia de problemas, cheia de vícios, cheia de discórdia, e nós começamos a entrar num plano divino, num plano onde certas coisas sobrenaturais começam a acontecer. E é uma espiral do bem, é um desenvolvimento de algo muito bom, é algo que é realmente o divino nos tocando
nós nos conectando a Ele e esse sobrenatural vindo para as nossas vidas. De repente começa a fluir alegria, a fluir vários tipos de virtudes dentro de nós. E eu tô indo direto para o V, mas nós vamos passar primeiro pelo T, que é quando entra no tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Essas foram palavras de Cristo faladas na ocasião da ressurreição do Lázaro, né? Veio a irmã de Lázaro super triste falar, ele era seu amigo, Jesus, se você tivesse aqui, ele não teria morrido, mas agora faz 4 dias que ele já morreu e não tem jeito. Aí Jesus fala, olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E ela fala, eu sei que um dia eu vou ver a glória de Deus, lá na frente, quando eu morrer, numa outra dimensão. E Jesus fala assim, não, aqui e agora. Se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Então, tudo é possível ao que crê. Se nós crermos, tudo vai ser possível. Eu quero te convidar a começar a desenvolver essa expectativa, a crer, a esperar pelo melhor, a entender que tudo é possível quando você crê. Daí, depois do T, vem a U. U, eu escolhi a palavra unção, porque aquela força, aquela coisa que vem dentro da gente, quando a gente faz uma oração de todo o coração ao Criador, quando a gente começa a declarar a sua palavra sobre a nossa vida. Então, na minha caminhada diária, eu pego um decreto que ele faz para os seus filhos e eu começo a repetir em voz alta, a repetir em voz alta, a repetir em voz alta, aquela canseira, aquela tristeza, aquela falta de esperança, mesmo em meio ao caos, no meio da pandemia, no meio da angústia, começa a ir embora. E no lugar disso vem uma unção, vem uma força, uma coisa assim que te toma e se sente a Mulher Maravilha, né? Você sente um poder tomando conta de você, que é o que nós chamamos de unção, a unção divina sobre você. Então, esse U é uma coisa que flui quando nós começamos a desenvolver essa espiritualidade. Aí vem a V, que são as virtudes, que é outra coisa que começa a brotar de dentro da gente. Então, nesse relacionamento íntimo, nesse desenvolvimento da espiritualidade, nesse crescer do Espírito de Deus dentro de nós, começam a fluir de dentro de nós essas virtudes, que são muito diferentes da quando a gente tenta se comportar direito, a gente tenta fazer o bem. Não, começa a fluir. E essas virtudes, elas são maravilhosas, né? A primeira virtude conhecida é o amor. De repente, você se sente capaz de amar mesmo quem não merece. E você deseja viver em amor. Outra virtude maravilhosa é a alegria, né? Você começa a se sentir motivado, você já acorda assim, cheio de vida, uma alegria que brota, e essa alegria é um resultado, uma virtude dessa conexão, desse desenvolvimento da espiritualidade. Então você começa a ter paz, né? Uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que não depende da circunstância. Tá tudo caindo, tá tudo um caos à nossa volta, parece que tudo tá pedindo pra gente se angustiar, mas você tem paz, é uma virtude espiritual, né? Benignidade, a vontade de ser amável, vontade de ser gentil com a outra pessoa. Você não fica chutando porta, nem estourando por tudo. Por quê? Porque você tem a fonte, você está se alimentando de algo muito bom. Aí vem a bondade, você quer fazer o bem para alguém. Você não somente quer o bem para você, mas você quer o bem para o outro. Você começa a fluir em bondade. E em longanimidade, que significa paciência, né? Aquele jeito estourado, eu sou descendente de espanhol, você já imaginou, né? Em casa tudo era para ontem, e assim, o pavio curto, qualquer coisa a gente estoura, né? Fala aquele grito, aquela coisa que machuca, mas de repente, quando você está em paz consigo mesmo e você está conectada com o divino, você começa a fluir em longanimidade. Você ganha uma paciência que você fala assim, essa não sou eu. Qualquer coisa já me deixaria, né, pronta para briga, pronta para estourar, pronta para responder com aquela resposta grossa, e de repente você se vê tendo uma paciência sobrenatural, né? E tem mais virtudes, tem também a benignidade, bondade, a fé, a virtude da fé e da fidelidade.
Então, a fé é uma virtude que cresce também quando o Espírito de Deus começa a crescer em nós. A fé começa assim, uau, agora eu me sinto capaz disso, agora eu sei que tudo é possível, agora eu consigo acreditar. E isso é um processo, isso é uma coisa que a gente não acredita assim, né? A primeira vez a gente olha e fala assim, ai, duvido, nada a ver, não acredito. Mas a gente vai ouvindo o que acontece nesse mundo, nesse novo reino, e a gente começa a crer, e essa fé se desenvolve. A fidelidade, quando a gente quer cumprir pactos, é quando a gente tem prazer no casamento e quer permanecer casado e quer conquistar uma aliança eterna e quer ser bom para o outro e quer fazer, né, essa potencialização, essa sinergia que os dois juntos são muito mais fortes do que a somatória de 1 mais 1 simplesmente. Então também vem e brota essa coisa linda que é a fidelidade e a mansidão, que é até a humildade de saber todo o potencial que a gente tem e ter segurança disso, não estar acima nem abaixo, não se sentir arrogante pisando os outros e nem se sentir um lixo e querer morrer e que tá tudo ruim, mas ter a mansidão, a segurança de quem a gente é, como a gente foi feito, quais são os nossos dons e usá-los para servir alguém, usá-los para o mundo, para a humanidade. E o domínio próprio, que é absolutamente maravilhoso, quando você controla. Você está no controle, você não é mais controlado pelas suas emoções, você não é mais controlado pelo vício que quer te tomar, você não é mais controlado por essa vontade desenfreada de coisa errada. Você está no controle, você determina o que você quer, para onde você vai, o que você vai usar, o que você não vai usar, o que você não é mais escravo de vício nenhum, escravo de vontade nenhuma, escravo de emoção nenhuma, né? Esse é o domínio próprio. Então, essas são as virtudes. E Z é a vida Zoé. A vida Zoé é a vida espiritual. Então, a gente tem 3 níveis de vida, né? A vida biológica, que nada mais é do que a bios, né? O instinto, é o do instinto que domina, é a vida dos animais. Daí vem a vida intelectual, que é onde, né, é a inteligência que domina, é a razão. E tem a vida Zoé, que é a vida espiritual, é onde é a fé que manda e é um reino diferente, onde se move tudo no sobrenatural. Então essa vida Zoé, essa vida em abundância, essa vida riquíssima, tocada pela próxima dimensão, que entra na nossa e nos faz fluir numa vida que é sobrenatural, numa vida Zoé. E é isso que é, para mim, o resumo do ABC de desenvolver a espiritualidade, da renovação espiritual, da gente se conectar e desenvolver esse relacionamento que realmente é divino. Tudo de bom para você, que você cresça na sua espiritualidade.